A Agência Humanitária Adventista, ADRA, auxilia vítimas da pior chuva registrada no Brasil. A ANN conversa com o diretor da Hope Channel Ucrânia no aniversário de 1 ano do conflito com a Rússia. A ADRA abre escritório em Cabo Verde. Igreja Adventista em Cuba homenageia centenas de fiéis em toda a ilha. Essas e outras histórias você vê aqui agora na ANN. O caminhão solidário da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, presta ajuda à região afetada pela tempestade que devastou o litoral norte de São Paulo, Brasil. Com 48 mortes confirmadas, a tempestade foi a mais forte já registrada no Brasil, com 682 milímetros e um rastro de destruição incalculável. Inicialmente, durante sua estada em São Paulo, o caminhão vai servir cerca de 1.000 refeições simples por dia, como sopa, ou até 500 refeições completas, com arroz, feijão e proteína. Cerca de 500 quilos de roupas podem ser lavadas no caminhão. A ADRA iniciou uma campanha SOS para ajudar as vítimas do temporal. Acesse adra.org.br e faça uma doação. O conflito armado entre Ucrânia e Rússia completa 1 ano. Em meio à tragédia, morte e caos, a esperança continua viva. Prova disso é o Hope Channel Ucrânia, o canal da esperança do país, que não parou de transmitir o sinal nem por um instante durante todo o período, e ainda mais de 1.000 pessoas se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia neste momento tão difícil. Nós conversamos com Maxim Krupski, diretor do Hope Channel Ucrânia, que trouxe estas e outras informações encorajadoras. Maxim, qual a sensação de estar 1 ano em guerra? Como foi para você enfrentar essa situação? To face this situation? É inacreditável estar nessa situação. Foi 1 ano de orações, 1 ano de ministério e 1 ano de muito sofrimento e dor. Tell me about this, E me conte sobre a situação da igreja. Como foi a igreja afetada pela guerra? the war. Vou apresentar alguns números para responder a esta pergunta. Em primeiro lugar, não são somente números positivos para nós, e mostram como a guerra impactou a igreja. Do lado ruim temos 23 prédios da igreja danificados, 4 prédios destruídos, 16 membros da igreja que foram mortos, 15 membros da igreja feridos e 21 membros da igreja desaparecidos. Nós temos 8.073 membros da igreja que deixaram a Ucrânia. Então, isso é bem triste. Dos números bons, nós temos 1.029 novos membros da igreja que foram batizados em 2022. Temos 55 pessoas que estão fazendo a profissão de fé. No total, temos 1.084 pessoas se juntando à Igreja Adventista do Sétimo Dia na Ucrânia. And tell me about the plan. Fale um pouco sobre os planos para o futuro. Como a Ucrânia está envolvida no projeto Europa para Cristo? A Ucrânia esteve envolvida desde o primeiro dia em que ouvimos falar deste programa, pois para o nosso território é muito importante essas iniciativas evangelísticas. Please tell me about the Por favor, me fale sobre a Hope Channel.
Durante a guerra, a Hope Channel interrompeu as atividades. Vocês estão seguindo em frente? Qual é a situação do canal Hope Channel na Ucrânia? É interessante, pois já se passou quase um ano dessa terrível guerra e em nenhum momento nossa transmissão falhou. Então, está funcionando. Temos uma grande ajuda da Hope Channel Internacional, da Rádio Mundial Adventista e de muitos amigos e parceiros. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor! E qual é a mensagem que você gostaria de compartilhar com todos que oraram e ajudaram a Ucrânia durante o ano passado? Orem pela paz, orem por mais relacionamento com Deus. O que percebemos esse ano é que Deus continua a sua missão em todas as circunstâncias. Guerra, terremoto, problemas, instabilidade econômica, problemas de saúde. Deus continua a sua missão. Muito obrigado. Deus o abençoe. Deus abençoe. Juntamente com representantes do governo do Cabo Verde, a Agência Humanitária Adventista, a ADRA, abriu um escritório no país. A cerimônia foi realizada em Praia, capital de Cabo Verde. Ato de apresentação pública do escritório cabo-verdiano da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, uma organização humanitária mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia que atua em projetos de desenvolvimento, crises humanitárias e situações de catástrofes naturais. A diretora desta agência a nível nacional, Andreia dos Anjos, acredita que a ADRA Cabo Verde será uma mais-valia. Acreditamos que a ADRA Cabo Verde vai aportar mais ajuda, mais suporte aos cabo-verdianos para tentar ajudar os mais vulneráveis aqui em Cabo Verde. Por exemplo? Nós focalizamos nos programas da WASH, Água e Saneamento, Educação, Resposta a Emergências e Saúde também. Exatamente isso que vamos tentar fazer nos próximos anos, logo após a abertura da nossa organização. O diretor regional da ADRA para a África Ocidental e Central, Emmanuel Amenhito, afirma estar ao corrente dos grandes desafios sociais que Cabo Verde enfrenta e considera que a expertise da organização será útil. Notre expertise en termes de booster l'économie, le développement économique. Com a nossa expertise, poderemos ajudar em questões ligadas à agricultura, trazer inovações nas operações humanitárias em Cabo Verde, iremos identificar pessoas vulneráveis, trabalhar para que nenhuma criança fique fora do sistema de ensino, garantir a segurança de mulheres vulneráveis, ajudar no acesso à saúde para que pessoas vulneráveis tenham força dentro do sistema cabo-verdiano. Pour être une force pour le Cap-Vert. E estado a dizer com que financiamentos a ADRA conta, Emmanuel Amenhito sublinha que a agência tem doadores e trabalha também com fundos de organismos internacionais, parceiros europeus como, por exemplo, a BMZ e a NORAD, que financiam muitos projetos. A ADRA espera também o apoio de doadores nacionais e do governo cabo-verdiano. No ato de apresentação pública do escritório da ADRA em Cabo Verde, participaram a Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima, o Diretor Nacional do Planeamento do Ministério das Finanças, representante da Presidência da República, fundações nacionais, associações como a ACRIDES e outras entidades. A Advent Health está comemorando a abertura de novas instalações e programas de treinamento de emergência com alunos de escolas públicas no condado de Volusia, Flórida. Tom Johnson tem os detalhes. Hi everyone, I'm Tom. Olá pessoal, eu sou o Tom Johnson. Mais progressos para novas torres de inovação. Welcome to Innovation Tower. Fireworks. A inauguração contou com fogos de artifício e um belo show de luzes. Foi uma linda celebração do mais novo edifício do nosso campus principal em Orlando. Inauguramos a próxima fase da Torre de Inovação com a presença da imprensa. Os centros de esportes, medicina e reabilitação estão abertos, bem como o Centro de Saúde Cerebral e Neurocirurgia. Treinar nossa equipe é uma peça fundamental para garantir procedimentos corretos quando emergências inesperadas acontecem. E é por isso que eventos como esse exercício de descontaminação que ocorreu no Advent Health Fish Memorial são tão importantes. Mas o que realmente queremos mostrar a você
É como nossa equipe aproveitou a ajuda da comunidade. Muitos dos pacientes que você vê aqui, na verdade, são alunos das escolas públicas do condado de Volusia. Eles conseguiram criar um cenário incluindo feridas realistas com efeitos especiais. Além de dar aos membros da nossa equipe um treinamento crucial, o exercício também ajudou os alunos da Academia de Saúde a se prepararem, pois poderão se tornar membros da equipe do Advent Health um dia. Pensei, como devo fazer a triagem dessas pessoas? É algo que poderia acontecer em um evento real e tenho esse conhecimento prévio para quando conseguir um emprego aqui. O entusiasmo e dedicação dos alunos foram muito apreciados pela equipe do Advent Health Fish Memorial. Quando os pacientes estão em uma situação assim na vida real, eles se contorcem e gritam bastante. Então foi muito legal ver a atuação e o comprometimento deles. Igreja Adventista em Cuba homenageia centenas de leigos em toda a ilha. Estas e outras notícias após um breve intervalo. Veja como Deus traz esperança por meio dos vulcões. Com seu enorme poder destrutivo, os vulcões causam danos enormes quando entram em erupção, especialmente quando destroem comunidades. No entanto, Deus criou a Terra para trazer nova esperança após a ocorrência de violentas erupções vulcânicas. Nova vida rapidamente surge na lava e cinzas ricas em minerais. Pequenas no início, as espécies pioneiras tornam o solo vulcânico fértil para outras plantas. Dessa forma, florestas e campos férteis crescem onde antes havia apenas destruição. Isso nos dá uma bela visão de como Deus trará nova criação a esta terra quando o pecado for destruído. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Nada é mais desesperador do que a morte. Porque ela é a ruptura das relações mais profundas e verdadeiras que eu e você temos. Quando alguém que amamos morre, nós temos a nossa alma amputada. Parte de nós deixa de viver. Nesse sentido, todos nós já morremos um pouco. Embora nenhum de nós tenha morrido, a gente sabe o que nos espera. E isso nos enche às vezes de pavor. Isso nos faz perceber que o envelhecimento é uma das coisas mais tristes que a humanidade passa. Por isso, eu e você precisamos entender um pouquinho melhor aquilo que a Bíblia fala a respeito dessa, que é a nossa inimiga, a morte. Se você precisa entender mais a respeito desse assunto através da Bíblia, acesse biblia.com.br para você entender de uma vez por todas que a morte não é o fim. Nos últimos 3 anos, o trabalho incansável de mais de 8.000 voluntários dedicados e uma equipe de pastores fez a diferença em Cuba, uma ilha localizada a apenas 166 quilômetros de Miami, nos Estados Unidos. Só no ano passado, mais de 3.000 pessoas foram batizadas por causa dos esforços dedicados desses fiéis e o compromisso deles de compartilhar o Evangelho, aprender novos métodos de discipulado e dobrar os esforços na pregação de Jesus e sua breve vinda. Os eventos de celebração em 10 cidades, chamados de Festivais dos Leigos, viram os líderes da igreja viajarem mais de 1.200 quilômetros para se encontrarem em cidades como Las Tunas, Holguín e Santiago. Entre os campeões em levar pessoas para Cristo, destaque para Concepción Morales, 67 anos, natural de Guantánamo. Ela levou 50 novos fiéis ao batismo em 2022. Joan Rafael Paz, que deixou seu próprio negócio para servir a Cristo, levou 39 pessoas ao batismo, 15 delas apenas no ano de 2022. Entre os mais de 200 leigos especialmente homenageados em Cuba, Vitor Vargas, pastor distrital, foi reconhecido por discipular 120 pessoas na Igreja Adventista em Tunas, localizada no leste de Cuba. Continuamos com a série sobre os pioneiros da Ásia, os serviços e indústrias para leigos adventistas. Hoje, vamos ver como a combinação de inovação e missão
expande o evangelho eterno de Jesus. Sem inovação, muitas vezes a missão é menos eficaz. Sem missão, a inovação não tem propósito. Então, quando você combina inovação e missão, você tem o melhor dos dois mundos. Você expande o evangelho através da inovação, mas a função da inovação não é a inovação em si. Não estamos buscando relevância, estamos buscando o sucesso do reino de Deus. A ASI é uma maravilhosa organização que tem como foco principal alcançar as pessoas com o precioso Evangelho de Cristo e a mensagem que foi confiada aos adventistas do sétimo dia. Acredito que a ASI está posicionada de forma única para ajudar isso a acontecer, porque nosso foco, nosso nicho, são as pessoas de negócios, profissionais e ministeriais. Não estamos aqui para abordar todos os adventistas do sétimo dia. Não estamos tentando ser o departamento de ministérios da igreja. Estamos posicionados de forma estratégica para falar com os empresários e os profissionais. Acredito que este grupo de pessoas tem paixão, energia e ideias para apoiar a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A visão é combinar negócios e ministério, porque na verdade não são coisas distintas, eles se complementam. Acho que às vezes a gente se confunde. Como jovens, dizemos aos jovens: "Ei, vamos para o céu", e temos a ideia de que são apenas harpas e nuvens, mas será realmente algo bem mais criativo. Deus é criativo. Acredito que por toda a eternidade vamos ser capazes de ser criativos. E aqui temos a chance de impactar pessoas que vão poder ser criativas conosco por toda a eternidade. Eu penso que o real propósito de estar aqui é trazer mais almas para o reino de Deus por meio de diferentes aspectos com os quais podemos impactar as pessoas. Após 60 anos da chegada do adventismo na região de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, Brasil, a denominação inaugurou uma sede administrativa na cidade. O território abrange 24 distritos pastorais, 20 cidades e 2 unidades escolares, com mais de 1.400 alunos. Líderes da Igreja Adventista na América do Sul participaram da cerimônia, que contou com a presença de autoridades locais, estaduais e pessoas de todas as cidades no território. Para a pioneira Alaide Ribeiro, que fez parte da primeira família adventista na cidade, viver este momento foi indescritível. "Quando eu chegar no céu", diz Alaide, "vou contar para os meus pais e minha avó sobre esse dia, que iniciou com o trabalho que começamos aqui." Mais de 6.500 livros e 375 orações foram compartilhados de porta em porta pela Austrália e Nova Zelândia. Este é o resultado do trabalho de 60 jovens do projeto Youth Rush, organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Austrália, Nova Zelândia e a Universidade de Avondale, em parceria com o Ministério Adventista de Literatura de Mídia. Os jovens tiraram 2 semanas de suas férias de verão para missões, onde conheceram pessoas e compartilharam as boas novas do Evangelho. Das visitas, 2 pessoas foram trazidas a uma reunião da igreja e 47 deram informações de contato para acompanhamento futuro. Brenton Lowe, coordenador do Ministério de Literatura da Mídia Adventista, explicou: "Esta é uma experiência transformadora em que os jovens podem fazer novos amigos, desenvolver habilidades para a vida e crescer na jornada de discipulado." Youth Rush é um programa de evangelismo de literatura estudantil que oferece aos jovens, durante as férias escolares de verão e inverno, uma oportunidade de receber treinamento gratuito e envolver-se na missão local. Para um dos participantes, Youth Rush ajuda a ser menos tímido
e mais confiante na vida. É hora de uma pequena pausa, mas em seguida você vai ver como milhares de jovens na Argentina passam as férias de verão. Por que Deus fez as pragas? Os grandes enxames de gafanhotos são também conhecidos como grilos mormons, pois em 1847 um grande enxame deste devastou as colheitas dos colonos mormons. Por que Deus, que é tão amoroso, criaria seres tão irritantes e destrutivos? Pense nesses gafanhotos vivendo em um mundo perfeito, sem maldade, igual ao que eles viviam antes do pecado. Isso ajuda a dar mais sentido à existência deles. Imagine todos os tipos de insetos pequenos, cada um como um pequeno robô com habilidades e beleza incríveis, vivendo em um mundo perfeito e harmonioso. Era assim que as coisas eram, mas Satanás pegou o que Deus fez perfeito e destruiu. Satanás sempre estraga as melhores criações de Deus, tornando-as destrutivas e causando ressentimento contra o Criador. No entanto, a Bíblia revela a verdadeira história. Não precisamos ver a criação de maneira negativa. Devemos sim olhar para os animais, até mesmo para os grilos mormons, e sermos lembrados do plano original de Deus. Quando o amanhã te deixar inseguro, Ele garante que há tempo certo para tudo. Se as tragédias da vida angustiarem seu coração, Cristo te convida a lançar sobre Ele sua ansiedade e promete cuidar de você. Não há ferida que Ele não possa curar, não há vazio que Ele não possa preencher. Não há distância que te faça estar só. Seja forte e corajoso. Ele estará ao seu lado, onde quer que você for. Mesmo em meio a dor, caos, guerra e problemas, Deus está presente. Se pudesse subir ao céu, ali te encontraria. Se descesse nas profundezas da terra, também te encontraria. Para ti não há diferença entre a escuridão e a luz. Para ti, até a noite brilha como a luz do sol. De que forma a criação revela como Deus é? Gansos ficam com seus filhotes, cuidando deles, até que possam voar e cuidar de si mesmos, assim como Deus provê todas as nossas necessidades. Da próxima vez que estiver em contato com a natureza, procure coisas que Deus criou para mostrar o quanto Ele se importa com cada um de nós. Para muitos, o verão é sinônimo de amigos, férias e família. Mas para um grupo específico, muitas dessas atividades acontecem com um acréscimo especial: ajudar a comunidade. Caleb Urbano é o nome de um projeto que vai além de atividades bonitas e inovadoras em prol de ajudar as pessoas. Nas palavras do pastor Nicolás Luna, líder do Departamento de Jovens da Igreja Adventista na Argentina, é um projeto de jovens que busca compartilhar o que Jesus fez por eles, impactando a vida das pessoas próximas. E isso dá um significado diferente à atividade que começou em fevereiro em toda a Argentina. O líder juvenil destaca que milhares de jovens estão participando neste programa que, em alguns casos, começou com retiros espirituais, acampamentos e viagens. Este ano, na Argentina, o projeto Caleb está se dividindo em 3 etapas: Caleb Urbano, Caleb de Impacto e Caleb Trip. Todas essas ações têm raízes no personagem bíblico Caleb, que junto com Josué conduziu o povo de Israel à posse da terra prometida. Precious é o nome de uma jovem que estava relutante em frequentar o internato adventista do 7º dia em Uganda. Mas por meio de experiências inesperadas, ela descobre que o verdadeiro valor da educação está na bondade das pessoas e no amor de Jesus. Precious chorou quando o pai dela levou até o internato da escola adventista em Uganda. "Pai, acho que estamos perdidos", ela disse. "Essa não é a famosa escola de que ouvimos falar tanto. Vamos pedir informações. Talvez aquela mulher nos ajude." Precious queria estudar nos prédios bonitos de uma escola famosa de que tinha ouvido falar. Ela não queria estudar naqueles prédios tão simples. O pai de Precious ouviu o clamor dela, mas não mudou de opinião. "Não é a grandeza dos prédios, mas a excelência da educação que importa, minha filha", ele sussurrou. Precious se calou, mas seu rosto mostrava infelicidade enquanto o pai a matriculava na escola.
Ela viveria em um dormitório escolar e comeria na cantina da escola. Quando o pai dela se despediu no portão, ela não conteve as lágrimas. "Por que meu amado pai decidiu me aprisionar?" desabafou. Naquele momento, a mulher que tinha atendido eles no portão se aproximou de Precious. "Oi", disse a mulher sorrindo e com uma voz gentil. "Vamos ao dormitório e vou lhe mostrar onde vai dormir." Precious seguiu com tristeza a mulher até o dormitório. Naquela noite, o coração dela se entristeceu ainda mais quando viu as crianças fazendo fila do lado de fora de um prédio. Ela se perguntou o que estava acontecendo, até ver as crianças carregando pratos de comida. Era a cantina da escola. Naquela noite, ela fez uma refeição vegetariana pela primeira vez na vida. Mais tarde, Precious ouviu uma campainha e viu as crianças correndo alegremente para a capela do campus para o culto noturno. Ela decidiu voltar para o dormitório, mas quando chegou lá, as portas estavam trancadas. Então ela voltou para a capela e ficou do lado de fora. "Venha, vamos entrar na casa do Senhor", disse uma mulher sorridente. "É hora de orar, não fique triste", a mulher continuou. Precious se sentiu amada e entrou na capela. Lá dentro, ela ouviu as crianças cantando em harmonia. Ela nunca tinha ouvido uma música tão bonita antes. Depois que as crianças cantaram, uma pessoa se levantou e falou sobre Jesus. A tristeza dela passou rapidamente. "Pelo menos vou gostar desta parte da escola", ela pensou. Quando o pai dela voltou no final do período letivo, ele ficou surpreso quando Precious disse que queria voltar para a escola depois das férias. Ela disse que não queria deixar de ver suas professoras amáveis, que começavam todas as aulas com orações e textos bíblicos. No semestre seguinte, a escola organizou uma semana de oração e Precious foi batizada. "A escola é certamente mais do que prédios", disse Precious, pois foi na escola que ela encontrou Jesus. Bem, estas foram as notícias da NN. Eu espero que tenha desfrutado destas experiências de boas notícias ao redor do mundo. Acesse o canal mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube. Clique no botão inscrever-se e fique atualizado com as últimas novidades da igreja. Antes de nos despedirmos, eu quero compartilhar boas notícias do livro de Romanos, capítulo 3, verso 28. O texto diz: "Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei." Visite sempre o nosso canal no YouTube e nosso site oficial de notícias, adventist.news/pt. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor, ajuda humanitária e esperança. Que Deus abençoe e um forte abraço.